Então agora vamos falar dos efeitos da corrente elétrica, né? Corrente elétrica, elas são classificadas por efeito térmico, quando os elétrons se deslocam em um condutor, colide com a estrutura cristalina do material, provocando atrito interatômico e, consequentemente, um aumento da agitação e da temperatura dessa estrutura. Então, a corrente elétrica provoca um aumento na temperatura do condutor e, para readquirir seu equilíbrio térmico, cede calor ao meio externo, chamado de efeito Joule. Então, acontece com o condutor, com resistores, né? Efeito magnético. Quando uma corrente elétrica percorre um condutor, ao redor dele surge um campo magnético. Isso é o princípio também muito utilizado, né, com dispositivos como os eletroímãs, motores elétricos, geradores elétricos, instrumentos de medida. O próprio fio elétrico ele tem esse efeito magnético, só que ele é bem reduzido. Né? Para a gente aumentar, a gente vai ver no eletromagnetismo, né, que tem que ter um conceito de bobina, fio enrolado, como a gente viu na figura anterior. Né? Esse conceito aqui de enrolar o fio num núcleo é o que faz com que ferro magnético a gente consiga aumentar esse campo magnético. O efeito químico é quando uma corrente elétrica passa através de uma solução, por exemplo, de ácido sulfúrico em água, provoca o desprendimento de hidrogênio e oxigênio, produzindo uma reação química nos elementos que constituem a solução. Essa ação é chamada de eletrólise e a solução é chamada de eletrólito. Esse fenômeno é utilizado na galvanoplastia, né, niquelamento, cromagem, refinamento eletrolítico e fabricação de baterias. Existe um processo de eletrólise também, né, que você gera oxigênio e hidrogênio, né, para fazer a célula combustível. Né? Você tendo hidrogênio, gerando hidrogênio, você consegue ter combustível para a célula combustível. Né? Efeito fisiológico, ou choque elétrico, né, porque a célula combustível, na verdade, ela tem uma reação química que é exotérmica, gera energia, com essa energia, né, a gente pode gerar corrente elétrica também. Né? Efeito fisiológico ou choque elétrico é um conjunto de perturbações de natureza e efeitos diversos que se manifestam no organismo humano ou animal. Constitui-se percorrido por corrente elétrica. Então, quer dizer, ela pode ocorrer pela ação direta da corrente no coração e órgãos respiratórios, podendo causar a parada cardíaca e até a morte do indivíduo, por queimaduras como consequência do efeito Joule, ou pela ação direta do choque, quando a vítima sofre uma queda ou ainda por asfixia mecânica, quando a língua sob efeito da corrente elétrica se enrola, fechando a passagem do ar que leva oxigênio aos pulmões. Os efeitos do choque elétrico no corpo humano dependem principalmente das seguintes circunstâncias, né? Então ela depende da intensidade da corrente, quanto maior a intensidade da corrente, pior vai ser o efeito. A frequência, quanto menor a frequência da corrente elétrica, menos perigosa ela é para o organismo. Né? A frequência é o ciclo lá dela ficar oscilando para o sentido da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Se ela for contínua, por exemplo, ela tem um efeito menor. Tempo de duração. Então, quanto maior o tempo, pior o choque elétrico na você. Natureza da corrente, né? Então, por exemplo, a natureza tem a ver com a frequência, né? Mas se for corrente alternada, é pior que corrente contínua. Mas se a corrente alternada tiver uma frequência maior, é pior ainda, né? Condições orgânicas, né? Efeitos do choque elétrico variam de pessoa para pessoa, dependendo das condições orgânicas da vida. Tem pessoas que têm uma resistência maior à passagem da corrente, tem outras que não, né? Resistência do corpo. Então, a resistência elétrica. O corpo de cada indivíduo apresenta uma resistência ômica específica em função de diversas variáveis, como a umidade da epiderme, o endurecimento ou calosidade da pele. A resistividade é maior nas pontas dos dedos do que na palma da mão, e maior nesta do que nos braços. Então, por exemplo, a gente tem várias resistências no corpo. Né? Quanto maior essa resistência elétrica, se você tomar um choque, menor vai ser a corrente que vai passar no seu corpo. E o percurso da corrente, né? Então, se, por exemplo, você toma um choque elétrico pegando no seu dedão, ele vai circular, às vezes, nas suas pernas e vai sair na outra perna, né? Você toma um choque no dedão do pé, pisou num fio, por exemplo. Agora, se você pega com a mão a corrente, ela pode circular em órgãos importantes no seu corpo, como o coração. E isso pode levar a parada cardiorrespiratória e a pessoa pode vir a óbito. Muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas para se equacionar melhor o efeito da corrente elétrica no corpo humano. Entretanto, devido às inúmeras variáveis envolvidas, ainda não se obteve uma fórmula única que envolvesse todas as situações. No entanto, existe uma curva aqui de segurança, de zonas de segurança ou de perigo para o choque elétrico, que é uma curva que vai aumentando a corrente e o tempo aqui, ó. Que na verdade é o seguinte: quanto menor a corrente, mais duração, mais tempo o organismo pode ficar submetendo ao choque elétrico. Então, se eu tenho uma corrente pequena aqui de miliampere, eu posso ficar até 5 segundos, 10 segundos submetido a ela, que eu vou estar na zona 1, que é a zona que não tem nenhum efeito perigoso. Já a zona 2 apresenta algum efeito perigoso, pulmonar mais comum, e pode ocorrer fibrilação.
Significa que aqui, ó, ele ficou com uma corrente maior e um tempo de duração mesmo menor, mas a corrente é maior, tá vendo? E se a corrente for aumentando muito, igual 200 mA aqui, aí eu posso ficar somente 0,05 segundos, né? Ou 50 milissegundos. Então, quer dizer, quanto maior a corrente, menor o tempo que o ser humano suporta, né? A curva 3 é a zona perigosa. Então, você vai ter um dano grave aqui e a fibrilação do coração vai acontecer nesse caso na maioria das pessoas. E nós temos aqui a curva S, que é a curva de segurança, com probabilidade de 0,5% de ocorrência de fibrilação ventricular. Então, nessa curva aqui, pessoal, é que a gente costuma dimensionar ou fazer os dispositivos diferenciais residuais, que são dispositivos parecidos com os disjuntores, que ficam nos quadros de distribuição das suas casas ou da maioria dos apartamentos mais modernos, e que ele protege as pessoas contra choque elétrico, é baseado nessa curva de atuação, né? A cinta da curva S é no valor de 25 mA. Isso significa que um choque elétrico até esse valor não causa fibrilação ventricular no coração. Em muitos casos, esses dispositivos diferenciais residuais utilizam até 30 mA passando no seu corpo, né? Que tem uma probabilidade um pouco maior, mas ainda é aceitável, ainda está numa zona que o risco é pequeno, né? Então, o que acontece? Quando você toma um choque, você está tomando um choque numa tomada, ele detecta que está passando essa correntezinha de 25, 30 mA e desarma, né? Desarma, e aí desliga toda a sua instalação. Desligando, você não vai mais tomar choque elétrico, né? Agora vamos falar do sentido da corrente elétrica, né? Então nós vemos no item 144 em que um campo elétrico, as cargas positivas e negativas movimentam-se em sentidos contrários. As positivas do ponto de maior para o de menor potencial e as negativas do ponto de menor para o de maior potencial. Entretanto, nos materiais bons condutores de eletricidade, por exemplo, os metais, que possuem em torno de 10 a 23 elétrons livres por centímetro cúbico, só para ter uma curiosidade, os isolantes é na faixa de 10 a sexta, 10 a sétima, que parece bastante, mas você vê a diferença de 17, né? 10 a 17 vezes é um número muito grande a diferença entre o isolante e um condutor, né? As cargas móveis são os elétrons, enquanto que os íons positivos, fortemente presos à estrutura do material, não apresentam mobilidade. Então, sempre que na corrente elétrica, quem move são os elétrons, né? Então, a gente tem o sentido real da corrente elétrica e o sentido convencional da corrente elétrica. O sentido real, pessoal, a gente tem aqui uma DDP, e aqui mostra os elétrons se movimentando do negativo para o positivo, no caso da diferença de potencial. Então, eles estão se movimentando. Então, este é o sentido real da corrente. Esse é o sentido real. É o movimento dos elétrons realmente. Porém, por uma questão de convenção da física, muito tempo atrás, eles adotaram que hoje a gente trabalha com o sentido convencional da corrente. Então, a gente vai adotar esse sentido chamado de sentido convencional da corrente, que é o sentido contrário dos elétrons. Na verdade, não tem carga positiva se deslocando. Isso aqui é uma ficção, né? O que acontece é que é só você pensar o seguinte: se num exercício mostrar o sentido da corrente, que ele sai do positivo e vai até o negativo, significa que os elétrons estão percorrendo o sentido contrário, viu, pessoal? Então, os elétrons sempre percorrem o sentido contrário. Mas o sentido convencional da corrente é quando você tem uma pilha, uma bateria aqui, a corrente sai do positivo e vai para o negativo. Então, os elétrons, no sentido real, têm o sentido contrário. Mas a gente não vai adotar o sentido real. Toda a física adota o sentido convencional e é nesse que a gente vai trabalhar. Intensidade de corrente elétrica. Então, a intensidade é o valor da corrente elétrica, né? Então, a gente tem aqui, ó, cargas elétricas, a seção transversal, né? Temos um condutor percorrido por cargas elétricas e um plano imaginário seccionando transversalmente. Imagine que durante um intervalo de tempo de 2 segundos, atravessa aquela seção uma carga de 5 coulomb. Nesse caso, a gente vai ter 5 coulomb por 2 segundos, 2,5 coulomb por segundo. Então, esse é o valor da corrente elétrica. Assim, quanto maior a quantidade de cargas elétricas que atravessa a seção do condutor por um dado intervalo de tempo, maior será a intensidade da vazão de cargas, ou seja, do fluxo, né, de cargas nesse condutor. Chamada intensidade de corrente elétrica I. I é Q dividido por T.
Como que é o N vezes E, né? É a carga elementar do elétron, do próton, e N é aquela diferença de prótons por elétrons, né? Podemos escrever I é N vezes E sobre T. Número de elétrons, né? De elétrons que no caso em excesso ou em falta, né? Lembrando disso, né? Em relação a um corpo lá. O tempo em segundos e a carga elementar do elétron. Então, a definição de I é que a quantidade de carga elétrica que atravessa uma determinada seção transversal de um condutor por unidade de tempo. Então, quais são as unidades? Carga elétrica Coulomb, do tempo é segundo, é Coulomb por segundo, que em homenagem a um grande físico chamado de Ampère. Né? Então, a corrente pode apresentar um valor muito pequeno ou muito grande. Nesses casos, usamos os múltiplos, né? Quiloampere para corrente muito grande, por exemplo, correntes de curto-circuito, instalações elétricas de grande potência, né? Miliampere, por exemplo, corrente para um choque elétrico ou para pequenos circuitos eletrônicos. E microampere também para circuitos menores ainda, né? Que é 10 menos 6 amperes. Então, ampere é a intensidade de corrente elétrica correspondente ao deslocamento de uma carga elétrica de 1 coulomb através de uma seção transversal de um condutor no intervalo de tempo de 1 segundo. Então, é 1 coulomb por segundo. Ok? Então, tem a definição 2 de ampere também. Né? É a intensidade de corrente elétrica constante que, mantida em dois condutores retos, longos, paralelos, de seção transversal desprezível, separados por uma distância de 1 metro, e colocados no vácuo, produz entre eles uma força de interação de 2 vezes 10 menos 7 N por metro de comprimento. Essa aqui já é adotada pelo sistema internacional. Para nós, essa definição de ampere já é suficiente, pessoal. Essa aqui é uma definição mais feita porque a física ela define padrões. Padrões para medir o tempo, para medir a velocidade da luz, para medir o ampere. Então, ela define padrões e faz ensaios com esses padrões, material padronizado, ou uma distância padronizada, ou com valores padronizados, para que você tenha a medição, a definição correta daquela unidade. E todo o instrumento, aquilo que for medir ampere, vai seguir essa referência de padrão aqui, para saber se essa medida está correta ou não, qual é a diferença. Né? Então, é homenagem, tá vendo? Essa unidade ampere é homenagem ao cientista francês André-Marie Ampère, que viveu de 1775 até 1836. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. Um fio é percorrido por uma corrente de 2 mA. Após 5 minutos, qual é a carga que passou através da seção transversal do condutor? Então, a gente sabe o seguinte, que a corrente é a carga pelo tempo. Então, carga vai ser a corrente vezes o tempo. Ora, se eu tenho 2 mA, é 2 vezes 10 menos 3 amperes, que é os dados. Né? Se eu tenho T igual a 5 minutos, quer dizer, eu tenho que passar para o Sistema Internacional de Unidades, que vai ser segundos. 5 vezes 60 dá 300 segundos. Então, vamos multiplicar Q é I vezes T, como eu falei. 2 vezes 10 menos 3 vezes 300. Q vai ser 0,6 coulomb. Então, nesse intervalo de tempo, passou uma quantidade de carga de 0,6 coulomb no condutor. Ou no fio, né? Através da seção transversal de um condutor, passa uma carga de 1,2 coulomb no intervalo de tempo de 2 minutos. Determine a intensidade da corrente no condutor. Bom, se eu tenho a quantidade de carga, que é 1,2, o tempo em minuto, passo para segundo, dá 120 segundos. Basta dividir Q sobre T, 1,2 sobre 120, que vai dar 0,01 amperes ou 10 miliamperes. Aqui um exemplo mais elaborado. Sabendo que dois pontos de um condutor deslocam-se 1,5 vezes 10 a 15 elétrons a cada intervalo de tempo de 2 minutos, determine a corrente do condutor, a carga elétrica que atravessa o condutor em 30 segundos, que aqui está se falando em 2 minutos, o intervalo de tempo necessário para transportar uma carga de 4 milicoulomb nas condições do item A. Então, N é 1,5 vezes 10 a 15 elétrons, né? Que é o número de condutores que desloca. T igual a 2 minutos, que é 120 segundos. E a carga elementar do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, para T igual a 2 minutos, Q igual a N vezes E, a gente vai achar que o Q, né? 2,4 vezes 10 menos 4 coulomb é a carga, né? Então, já que a gente tem aqui, né? O N, né? Que é o deslocamento aqui da quantidade de elétrons, né? I vai ser Q sobre
T, I vai ser 2,4 vezes 10 menos 4 dividido por 120, que vai dar uma corrente de 2 microamperes, né? Então, tá vendo? Essa quantidade de carga que foi encontrada aqui pelo fluxo de elétrons que se deslocaram, né, em dois pontos de um condutor, gera uma corrente, ou seja, dá uma intensidade de corrente de 2 microamperes. Agora, quando eu tenho 30 segundos, é só fazer Q igual a I vezes T. Então, eu já tenho que a carga, né, vai ser a quantidade de corrente, que é os 2 microamperes, vezes 30 segundos, né? Então, aqui a gente vai ter que a carga para 30 segundos vai ser de 60 microcoulomb. Então, essa fórmula é toda proporcional, né? Se eu tenho um tempo maior, eu vou ter quantidade de coulomb maior, né? 60 vezes 10 menos 6 é menor que 2 vezes 10 menos 4, né? Já o intervalo de tempo necessário para transportar uma carga de 4 microcoulomb nas mesmas condições, de um ponto para o outro, né? Então, a gente tem que a carga é 4 vezes 10 menos 3 coulomb, 4 milicoulomb. Então, e a corrente a gente já tem, que é 2 microamperes, que a gente achou na letra A. Então, o tempo vai ser Q sobre I, 4 vezes 10 menos 3, dividido por 2 vezes 10 menos 6, vai dar T igual a 2.000 segundos, ou 33 minutos e 20 segundos. Então, são alguns exemplos de aplicação de fórmula entre a carga, o tempo, né, e até a relação N vezes E, para calcular a intensidade da corrente elétrica.